Você está tendo dificuldade para engajar as famílias? Para motivar os alunos? Se essas são as suas dificuldades, assim como a de muitas outras professoras e coordenadores, então fica aqui nesse vídeo para encontrar algumas estratégias para engajar as famílias e motivar os seus alunos. E antes de dar início a esse vídeo, a esse conteúdo, eu quero dar boas-vindas para quem está assistindo aqui no ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa no Bate-Papo de Coordenador, onde nós temos aqui mentorias ao vivo, um bate-papo super proveitoso, de muito conteúdo, para facilitar a sua prática, com estratégias e dicas que facilitam. Afinal, a gente divide para multiplicar e somar os resultados. E nesse bate-papo de hoje eu vou fazer uma mentoria com a coordenadora Evelyn e eu já vou chamar ela aqui para o vídeo. Então nós vamos falar sobre como engajar as famílias, como motivar os alunos diante de tantos desafios, como motivar os professores, para que esses possam motivar ainda mais e envolver os alunos. Deixa eu trazer a Evelyn, que é com ela que a gente vai conversar aqui ao vivo. Oi, Evelyn, você tá me vendo aqui? Eu tô tentando te colocar, mas não apareceu pra mim, hein, Evelyn? Veja se você consegue, porque pra mim parece que você não consegue acessar. Tudo bem, Fabris? Fabris também tá tentando acessar, tá pedindo para entrar. Você tá entrando com outro perfil, Evelyn? Deixa eu só me atualizar aqui pra gente começar essa conversa, que pra mim não está aparecendo o seu perfil. Esta Cesta da Moça, é você, Evelyn, que tá com esse perfil? Coloca aí, acena para mim, por favor. Eu tinha falado desse assunto tão importante, não é? Envolver as famílias, motivar os alunos. Se a gente parar para pensar, motivar as famílias, envolver os alunos, tanto faz de envolver e motivar, mesmo no contexto presencial, é um grande desafio, não é? A gente luta ali, cria projeto, cria estratégia para, no contexto normal do presencial, envolver família, motivar aluno já é um desafio. E agora, ainda mais com tudo isso que nós estamos vivendo, só acentuou, só ficou mais grave, não é? Segue agora. Oi, boa noite, Oi, boa bem-vinda. noite. Que bom, Obrigada. muito bom ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que fico muito feliz em participar. Imagina, a Evelyn fala de convite porque vocês que nos acompanham já sabem, quer participar de uma mentoria ao vivo, é só enviar um direct ou deixar aqui no gravado, eu quero participar e a gente vai entrar em contato. Assim como a Evelyn, ela quis, eu que agradeço a Evelyn, você ter tido aí a disposição e a iniciativa de vir participar aqui ao vivo. Né? Na Ô, verdade, como Evelyn, eu falei lá, eu não quero, eu preciso. Né? É uma ótimo. necessidade. Eu quero que você se apresente, por favor, Evelyn. Fala aí da universidade que você está falando, se o seu ensino ele é público ou privado e qual é o segmento que você atua. Então, meu nome é Evelyn, né? Eu moro em Porto das Caixas, um bairro do município de Itaboraí, aqui no Rio de Janeiro. Atuo na rede municipal de ensino há 22 anos, mas sempre atuei como professora. E esse ano a nossa direção, a minha diretora, me convidou para vir assumir o cargo de coordenadora, né? E eu aceitei sem pensar duas vezes, sem pensar nos desafios, né? No que viria pela frente. É um mundo novo, onde eu sempre tive o contato, mas nunca atuei. Tenho uma formação, sou pedagoga formada, mas nunca atuei. E aí eu falei, bom, vamos ver. Né? Já pensando Sim, na aposentadoria, doida para chegar logo nessa época, eu falei assim, não, é um desafio. E aí eu venho acompanhando vocês, exatamente para que isso. bom. Eu quero tornar o trabalho, como eu costumo dizer, com as minhas meninas, prazeroso. A recepção delas comigo foi muito boa. Né? Eu Que falei bom. Primeiro para passo, a né? diretora. Quando a minha diretora apresentou-me como coordenadora, elas me abraçaram muito bem. Né? Então, assim, isso me deixou muito mais à vontade, muito mais tranquila.
É um grupo que a gente já vem Sim. caminhando aí há um tempinho, né? Mas é um Te deixou desafio. mais confortável, né? Te deixa mais confortável para você atuar. Sim, é sempre um desafio. E eu vou te falar o seguinte, desculpa, Evelyn, é um desafio não é só para você que começou agora. É um desafio para quem já atua há anos, porque coordenar, liderar é um desafio constante. É uma arte que a gente tem que aprimorar constantemente. Então, o desafio, ele não se torna menor ou mais fácil. Ele só muda o desafio. Mas sempre os desafios vão acontecer. Mas o lado bom é que eles vão nos fortalecer, não é? Os desafios sempre irão Isso. acontecer e sempre irão nos fortalecer. E aí, Evelyn, você traz o seguinte, o tema muito importante que você sugeriu, que foi sobre engajar as famílias e motivar os alunos, não é? E como você disse inicialmente, atuava como professora. E antes de você entrar aqui na live, eu falei o seguinte, que engajar as famílias e motivar os alunos é um desafio em qualquer contexto, presencial, remoto, não é? Mesmo no presencial, não é um desafio motivar os alunos? Sempre foi. É que agora tudo Muito. está acentuado, tudo está muito mais desafiador, por questões emocionais também, que agora estão aí acentuadas. E aí, então, agora eu vou te dar a palavra, eu quero que você aí abra seu coração, que eu possa abrir a minha mente aqui para contribuir da melhor forma aí com a sua prática e com a de todo mundo aí que está participando. Agora é com você. A minha maior angústia sempre foi trazer os responsáveis para a gente, né? Em reuniões, no desenvolvimento das atividades, nas participações. Isso sempre foi muito complicado, né? Eu moro num local onde a realidade vai para a escola, e aí a escola é responsável por você, acabou a minha responsabilidade. Então, os pais não compreendem que escola e família juntas fazem a criança caminhar muito melhor. Nós fizemos uma reunião de pais agora no começo do ano, uma turma de 30 alunos, que é a turma do quinto ano, tiveram 3 pais. E isso me deixou profundamente angustiada. Me dá a impressão de que eles não se importam tanto com os filhos. E isso reflete nas crianças. Né? Então, assim, essa sempre foi a minha preocupação. Enquanto professora, eu procurava dinamizar o máximo possível as reuniões. Né? Eu tentava buscar atividades de interação, eu fazia essa coisa deles participarem, deles se soltarem para falar, para perguntar. E no final eu sempre oferecia um lanchinho, né? Um suco, um café, um biscoitinho, uma torrada, para tentar tornar isso atraente. Mas eu não posso fazer isso sempre, porque é o filho dele, não é o meu. Eu não tenho que dar um bônus, eu não tenho que dar um bônus por ele estar na reunião, que é uma obrigação dele. Então, assim, como trazer esses pais para a gente? Como fazer eles se tornarem nossos aliados? Vamos lá. Essa é a minha, não é nem a minha dificuldade, é a minha angústia, desculpa. Imagina. E quem está assistindo se identifica com essa situação de querer atrair os pais para dentro da realidade escolar, para a presença da vida acadêmica, acompanhar os filhos? Alguém mais se identifica com essa necessidade? E não só nessa questão de se identificar com os pais precisando participar, mas com a questão que eu tenho a impressão que os pais não se importam com a educação dos filhos. E o que acontece é o seguinte, qual é a lei, né? O que está na lei, na legislação, que é dever do Estado e da família. Mas, no entanto, sempre a cultura ela traz a ideia de que quem forma é a escola. Quem tem que se preocupar com o ensino é o professor e não o pai. Existe uma crença, não é? Uma crença sobre isso. Só que essa crença ela não é nova. Ela sempre existiu. No entanto, o que aconteceu com a pandemia é que o ensino agora, mais do que nunca, ele é responsabilidade também da família. Porque o filho estuda em casa, na maior parte do tempo, se não todo o tempo. Então, aquela questão do dever, que antes o pai não tinha consciência, né? Ou então ignorava, agora ele não tem por onde escapar. Só que esse pai também, ele está passando por N problemas e conflitos sociais, N problemas, que não sobra nem tanto tempo para dedicar a atenção ao filho. E quando não sobra tempo,
Aquele pai que quer ajudar não sabe como ajudar. Aí, então, é um grande dilema. Então, nessa situação, eu não diria, assim, ao meu ver, que os pais eles não se importam com a educação dos filhos. É que, na verdade, não faz parte, não foi educado, não houve uma cultura para isso, e o pai tem dificuldade de saber como eu ajudo o meu filho. Muitas vezes o pai não tem conhecimento acadêmico, muitas vezes esse pai trabalha mais tempo fora do que em casa, ou está em casa trabalhando o dobro e não consegue dar o suporte ideal. Então, essas questões têm que ser levadas em consideração. Quando eu olho para esse pai, não pensar só assim, o pai ele não está se importando. É se pôr no lugar desse pai. O que esse pai está pensando nesse momento? Qual é a dificuldade que um pai está encontrando para ensinar o filho em casa? Nesse final de semana, nós tivemos um encontro, Evelyn, na comunidade Midas, né? A gente tem um encontro mensal, fora os cursos gravados, e o tema foi um manual de conduta para o professor e um guia de orientação para a família. Justamente a gente orientou nessa aula, que ficou gravado todo o material, como que o pai ele ajuda o filho, como que você instrui, porque o pai ele precisa ser educado. Então, o guia, nesse momento, de orientação para a família, é um bom documento para começar. Vai garantir que todos os pais participem? Não. Mas a minha ideia, enquanto instituição, não é garantir que todos os pais participem. A minha ideia é educar também as famílias. E não estou dizendo de todos, porque todo mundo é muita gente. Agora, uma outra forma também de você atrair para as reuniões de pais, você falou assim, eu sempre dava um lanche, um café, algo para... Sem dúvida nenhuma. O assunto principal é o desempenho do filho. No nosso curso de reunião de pais, eu costumo falar o seguinte, que a reunião de pais ela tem que ser um evento, um grande evento. E tem que ser tratada como um grande evento. Desde a pré-comunicação, como durante a reunião e o pós-reunião. Primeiro, como é que está sendo essa comunicação, esse convite para a reunião? Está sendo um bilhete bem frio? Reunião de pais, dia 24 de março, às 18 horas. O que o pai vai pensar? Mais uma reunião para falar do meu filho. Para falar do meu filho, eu recebo o recado no WhatsApp. Para que eu vou me dar o trabalho, o tempo para ir nessa reunião, se é sempre falar a mesma coisa? Tem que tomar cuidado para essas reuniões de pais, elas não serem como novelas repetidas, que ela vale a pena ver de novo. O pai só vai lá e recebe os mesmos recados. E, às vezes, a pauta da reunião é os mesmos recados que já foi até no WhatsApp. Ele já até leu, aí está lá repetindo. Os mesmos recados que o pai já viu milhares de vezes. Isso não é uma reunião de pais. Uma reunião de pais, eu preciso também ouvir os pais. Eu tenho que fazer com que o pai tenha curiosidade daquele dia. Quando a gente recebe um convite para um evento, uma reunião de pais deve ser um convite para o evento. E não um comunicado oficial e frio, como sempre é, na grande maioria das vezes. Porque aí não me gera interesse. Eu saio do meu serviço, tenho que levar uma declaração. Problema, às vezes, também, que o filho não tem rendimento e o pai fala, eu não vou lá para ouvir que meu filho não está indo bem. Porque tem professores que não têm a delicadeza de falar no privado, expõe para todo mundo. Então, o pai não vai mesmo para ouvir falar mal do filho dele perante as suas famílias. Então, a reunião de pais, ela tem que ser tratada como um evento. Aonde eu começo no pré-evento, fazendo comunicados, gerando curiosidade. Olha, vamos ter a reunião do bimestre. Nessa reunião, prepare-se. Vai ter uma palestra com uma psicóloga, vai ter algo, trazer algo que acrescente para esse pai. Não só passar recados. Porque eu não preciso reunir um monte de pais numa sala para passar um recado. Eu preciso, para passar recado, a gente passa de tantas outras formas, não é verdade, Evelyn? Sim. Está fazendo sentido isso para você? De promover uma reunião, um evento? Que legal. Se você ficar gravado, você repete aí. Então, a reunião de pais, para atrair o pai, ela precisa ser um evento. Que eu gere curiosidade, que seja um momento marcante, que apresente algo novo para a família e tire os recados. Somente os recados essenciais que precisam ser transmitidos porque eles demandam de mais detalhes. Porque recado a gente envia de outra forma. Então, a pauta da reunião a ser elaborada também com muitos detalhes, com riquezas que acrescentem. E aí o que vai acontecer na primeira reunião? Vai os mesmos 5 que foram da outra vez. Mas aí eles já vão falar diferente para os outros pais. Você foi na reunião?
Nossa, você perdeu. Perdi o quê? Nossa, olha, aprendi a Evelyn, deu um manual pra gente que o melhor horário do meu filho estudar era tal horário. Nossa, eu recebi um guia de orientação de como fazer uma rotina de estudo em casa. Ai, não acredito que eu não fui na reunião. Na outra, você não vai ter mais 5, você vai ter 10. Porque você gerou a curiosidade, você fez diferente. Aí o pai fala, nossa, então eu vou. Porque mudou a reunião, né? Não, mudou, porque antes era para passar recado, por isso que eu não estava indo mais. Então, as reuniões, elas precisam ser eventos marcantes para as famílias. E dessas reuniões, você ainda consegue coletar informações do que precisa ser aprimorado. Porque você ouve o pai. O pai quer ser ouvido. E ele vai na reunião não só na intenção de ouvir sobre o filho, sobre a escola, como a oportunidade também de contribuir, de dizer algo que está ali preso, que está incomodando, de tirar dúvidas. Ele tem que se sentir também confortável na reunião. Quando você entrar para a comunidade, Evelyn, ó, convite, hein? Para você fazer parte da nossa comunidade, você vai ter acesso ao curso completo de reunião de pais, tá? Tem todos os módulos lá gravados, tem documento de como você organizar essa reunião de pais, seja presencial ou virtual, com passo a passo bem detalhado, para que seja realmente um evento marcante e que você atraia a família, não para receber recado e nem nota. Só isso não. Só isso não. Tem que ser algo a mais. Eu consegui atender essa primeira dúvida sua? Sim, conseguiu. Eu anotei tudo aqui. Então, quando eu estava como professora, eu tentava exatamente fazer isso. A pauta das minhas reuniões, quem montava era eu. Eu não permitia que ninguém montasse. Teve uma vez que eu entrei em conflito com a diretora porque eu estipulei qual seria o momento da fala dela, porque ela queria abrir a minha reunião. Eu falei, não, a minha reunião eu vou abrir com uma dinâmica. E aí eu abri com uma dinâmica do desenhar o monstro. Né? E o que foi isso? Eu fui orientando eles a desenhar um monstro. O monstro tem que ter cabeça grande, um olho, uma boca, não sei como. E cada um foi desenhando o seu. No final, saíram monstros completamente diferentes. E aí eu mostrei para eles, tá vendo? Assim é a aprendizagem. Eu falei a mesma coisa para todo mundo aqui presente, mas foi interpretado de forma diferente. É assim que meu aluno aprende. É assim que o filho de vocês recebe as minhas informações. Então, aquele aluno que tinha muita dificuldade, aquele pai se sentiu assim, bom, meu filho não é anormal. Sabe? Legal, Aquela coisa Evelyn. da marretada nas reuniões. Só que agora, então assim, eu sabia a realidade da minha turma. Agora eu tô com uma realidade de um turno inteiro. E aí, como fazer isso? Né? Como Você está me dinamizar isso? perguntando? Olha que interessante. Você fez uma pergunta, Evelyn, que você já sabe qual é a resposta. Se você fez para a sua turma, você sabe qual é a resposta. A resposta é fazer com que o pai, nesse momento, se veja no lugar do filho. Você propôs uma dinâmica que educou a família. Não foi uma ação de educar a família? Foi. Sim. E a realidade da sua sala de aula não é diferente da realidade da sala de aula do turno ao lado. Não é. Porque os pais, eles estão tendo dificuldades em comum. Não são iguais, porque a realidade de cada um é uma realidade. Mas normalmente as dificuldades, elas são as mesmas. Só muda o nome e o contexto. Então você sabe sim, olha só a resposta. O que você fazia na sua prática, eu montava a minha reunião. Agora você vai orientar a como montar a pauta da reunião no geral. E você também sabe qual é a importância do professor ter liberdade para contribuir nessa pauta. Porque você tinha liberdade. Então você sabe que é importante que seu professor também tenha liberdade nessa pauta. Você tem a resposta, porque você já fez a prática. Deixa eu anotar essa última observação. Anota aí, pode anotar. Enquanto você anota, eu vou ler um comentário. Ó. A Janaína diz o seguinte, exatamente, precisamos se colocar no lugar dos pais. Se está difícil para nós professores, imaginem para eles. De repente, eles se tornaram professores, sendo que para nós já é difícil alfabetizar. Sem dúvida, se para nós que somos formados e temos a prática é desafiador, para o pai é o dobro. É o dobro, não é?
Não estamos falando para o pai, e nem vai conseguir fazer da mesma forma, porque ele não é o profissional. Mas se ele puder, pelo menos, acompanhar o filho, orientar, checar se foi feito, não importa se é certo ou se é errado. Isso é um ponto a ser ensinado para os pais. Pai, você não precisa ensinar a fração, a raiz quadrada. Você precisa acompanhar se seu filho está fazendo, se está tendo uma rotina, se está acumulando, se ele está copiando a resposta de algum lugar. A sua parte, enquanto família, é acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. A sua parte, enquanto pai, é acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. Se você não souber como resolver aquele exercício, e seu filho também não, procure a gente, procure de alguma forma, a gente vai contribuir, faça mesmo que errado, para o professor perceber, mas não coloque na calculadora na medida do possível. É educar as famílias. A família, nesse momento, ela precisa ser ensinada, como os alunos precisam também, aprender a estudar com autonomia. E as reuniões de pais, elas são oportunidades para trazer esses momentos. Mas não se frustre, porque assim, não vai ser na primeira reunião de pais, mesmo quando você fizer o curso, que vai mudar. Vai ser na segunda, na terceira, aquele boca a boca. Vai ser o pai falando, nossa, eu fui tão diferente. Não foi só sobre as notas. Eles já vão com aquela ideia de receber recados. Só que você vai fazer algo a mais. E isso vai fazendo com que os pais se envolvam cada vez mais. Faz sentido isso? Muito sentido. Que bom. Muito. Olha, Tudo Janaína fez um anotadinho. comentário assim. Ah, legal. Já vou te falar para você fazer a próxima pergunta, mas vou ler um comentário antes. A Janaína diz assim, ó, nessas reuniões não podemos dar apenas apontamento, os pontos negativos, mas sim também pontos positivos, deixando alguma marcante e o desejo de participar da próxima. Perfeito, Janaína. E essa questão também do ponto negativo e do ponto positivo, aí lá no curso a gente explica, porque também falar do filho do outro é muito delicado. Existem técnicas que você fala do que precisa ser melhorado. Existe com que forma eu faço apontamento, tá? Existe aí no curso um passo a passo que aí você vai ter acesso. Bom, qual a próxima pergunta? Me conta aí então, Evelyn, vamos lá. Então, a próxima dúvida seria o seguinte, como eu falei, eu trabalho numa escola municipal, estou coordenadora do primeiro segmento, mas nós temos um segundo segmento, né? E indiretamente, enquanto equipe diretiva, eu acabo participando dessas angústias juntos. E a nossa maior dificuldade no segundo segmento os alunos reclamam em acompanhar as aulas pelo WhatsApp. Como assim? 7 horas eles têm aula de matemática, um exemplo. E vai até, sei lá, às 8h40. Aí, 8h50, eles já têm aula de artes, então já é outro grupo de artes. Aí, depois, eles têm aula de história, aí é um terceiro. Então, eles se perdem nessa saída de um grupo para o outro, né? E isso está desestimulando eles. Tá cansativo? Tá, né? Não é a minha área, mas é uma escola. Né? Não é uma escola com o primeiro segmento e uma escola com o segundo segmento. Eu faço parte da escola acima com Ramos de Almeida, onde tem 2 segmentos. Perfeito. Deixa eu só entender uma questão aqui, Evelyn, para te ajudar um pouco mais. São grupos do WhatsApp, e segundo segmento que você se refere, seria do 6º ao 9º ano? Isso. E aí, como que funciona? Os alunos participam pelos grupos, e aqueles que não têm acesso ao grupo, porque não tem o telefone, ou porque não tem a internet, porque é a minha realidade, eles quinzenalmente vão buscar uma apostila, que é a mesma atividade trabalhada nos grupos. Só que esse aluno, ele acaba ficando sem o mesmo apoio pedagógico daquele que participa. Tá bom. Primeiro vamos pensar na primeira questão da dificuldade de alternar os grupos. Deixa eu entender. Por exemplo, 7h30 da manhã, eu tenho aula de matemática, eu tenho que entrar no grupo do WhatsApp de matemática, é isso? Isso. E nesse grupo do WhatsApp vai vir as atividades ou vai ter uma aula, um vídeo? O que vem nesse grupo? Não, normalmente vem um documento em PDF, que os alunos imprimem, quem pode, quem não pode copia,
E às vezes tem um videozinho que o professor coloca para explicar melhor, para desenvolver melhor a aula, para dinamizar, né? Fica na opção dele. Ok. Mas os professores não têm o hábito de gravar vídeos. Eles gravam áudios. Vídeos é mais difícil. Tudo bem. Então, 7h30 da manhã, eu tenho matemática, eu tenho que estar no grupo do WhatsApp de matemática e baixar as atividades de matemática. Ok. Agora eu posso falar para você o seguinte, e se esses grupos, ao invés de eles serem por disciplina, eles fossem por turma? E aí eu não teria que me alterar nos grupos, mas a cada hora eu iria receber a matéria pertinente. O que você acha disso? Engraçado que me deram essa ideia hoje, comentaram sobre essa ideia hoje, né? E eu fiquei pensando, realmente, mas será que não ficaria cansativo para o aluno, por exemplo, ele chegou atrasado, ele perdeu a hora, então já está na segunda aula, sei lá, aula de história, ele tem que voltar tudo aquilo para se achar na de matemática. Tá, ele pode entrar em horários alternados, ele vai ter mais mensagens para buscar a de matemática se for o grupo, se for no mesmo grupo, né? Mas, no entanto, você trouxe para mim a dificuldade que quando ele tem que alternar de um grupo para o outro, eles não estão encontrando os outros grupos, eles estão se perdendo nessa troca de grupos, certo? Certo. É isso? Isso. Eles se perdem quando eles têm que trocar de grupos. Olha, eu aconselho você a testar, viu? Porque, assim, se ele está perdendo de ficar procurando o grupo, se eu centralizo em um único grupo, ele só tem o trabalho de subir e descer as mensagens, não ficar procurando no WhatsApp. Até porque, vamos pensar o seguinte, olha, tem um outro fator aqui também muito importante, né? O aluno, ele está usando o WhatsApp, onde ele fala de brincadeira, de jogos, conversa com grupos de colegas, que eu tenho outros distratores. Digamos que eu estou aqui no grupo com você, na minha aula de matemática. Quando eu vou trocar o grupo, eu vejo que alguém já me chamou, aí eu vejo uma mensagem, eu me disperso para eu entrar no próximo grupo. Até que eu vá abrir outro grupo, quantos distratores eu já tive ali no meio do caminho? Faz sentido isso? Faz. Entendeu? Eu vou ter que sair do grupo de matemática. Ah, mas peraí, deixa eu ver o que minha tia falou aqui. Deixa eu ver o grupo da família aqui. Deixa eu ver o grupo do 7º ano primeiro. Ah, e o que era para fazer mesmo? Não é? Então, eu acho que você deveria aí testar a questão de utilizar um grupo por turma e não por disciplina. O trabalho de trocar tem que ser do professor e não do aluno. Como na escola no presencial, na sua escola? Deixa eu fazer uma pergunta agora. Na sua escola, quando troca a aula, eu troco os alunos de sala ou você troca os professores? Como é na sua escola? O professor que sai de sala de aula e vai para outra, o aluno mantém na mesma sala. Então, está respondida sua pergunta, né? Tá. Enquanto você pensa na próxima, deixa eu ler um comentário aqui. Aqui na minha escola, os grupos são por turmas e são os professores das disciplinas que entram e alteram nos grupos. Funciona razoavelmente bem. Eu digo, sabe por que razoavelmente bem? Porque o WhatsApp, ele não é um aplicativo para estudar, é para diversão, para conversa, para comunicação social. Então, razoavelmente, vai ser mesmo, porque eu tenho muitos fatores no mesmo lugar, não é? Mas vai ajudar. Próxima pergunta, Evelyn, conta aí, pessoal, qual que é uma outra dificuldade? Agora, voltando para meu turno, meu segmento, né? Eu preciso motivar as minhas professoras diante dessa participação dos alunos. E aí, você vai me perguntar assim, mas qual é a sua dificuldade? Por exemplo, a gente fez um levantamento, a gente trabalha aqui com sequências didáticas. É um tema gerador que vai desenvolver toda a atividade com todas as disciplinas. Ótimo, a gente trabalha muito bem. E aí a gente foi fazer o levantamento de quem pegou essas sequências desde o início e quem já devolveu. E eu vou falar para você que a participação 100% foi frustrante. Muitos pegaram todas, mas não devolveram todas. Alguns pegaram, tipo assim, eram 5 sequências, pegaram 3 e não pegaram as outras 2. E aí eu comecei a fazer um levantamento
desses alunos, junto com as professoras, e agora eu estou correndo atrás desses responsáveis para saber o que aconteceu, por que não pegou, por que não devolveu, aonde está a atividade. Vai lá na escola que eu te dou mais uma, eu estou na escola o dia inteiro e não sei o quê, né? Mas toda a sequência didática eu vou ter que fazer isso, todo final de mês. Tem uma outra estratégia que eu posso resgatar isso aí? Legal. Então, você fala para mim assim, Marcélia, como é que eu posso motivar as professoras, uma vez que elas se dedicam para preparar a atividade e elas estão frustradas quando elas recebem menos da metade feita, certo? Essa é a principal questão. Agora é o seguinte, Evelyn, vamos analisar num contexto presencial. No contexto presencial, numa sala, né, de frequência, eu também tenho o problema dos alunos realizarem atividades. É 100% no presencial a entrega das lições? Fez o quê? Repete que tá falhando? Desculpa. Quando é num contexto normal de aulas presenciais, né? No contexto normal de sala de aula presencial, é 100% dos alunos que entregam as atividades? 100% não, mas um número maior do que online. Sim, é um número maior, mas ainda não é 100%. Então, a gente já começa por aí. Porque você já fala para os professores e já pode alegar para que não desmotive-se. Olha, não espere que todos façam, porque nem no presencial isso acontece. Opa, já muda o meu olhar. É verdade, no presencial também. Ainda tá menos do que deveria. Ok. Como é que eu faço para motivar os meus alunos? Primeiro, eu preciso motivar meus professores no sentido de que não faça por todos, mas faça por quem tem interesse. Não se preocupe, mas eu estou fazendo o meu melhor. Continue, que bom. Faça o seu melhor dentro das condições possíveis, até que você tenha condições melhores. Olha, essa frase é do Cortella, tá? Ele diz o seguinte, ó. Faça o seu melhor com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer. Se veio só alguns alunos, vamos pensar em estratégias para que os demais também se motivem a fazer. É papel lembrar? Marcela, eu vou ter que ficar lembrando a cada bimestre? Não, você vai ter que ficar lembrando a cada semana. É pouco bimestre, é pouco. É colocar na agenda. De que forma? Não é no WhatsApp que tem a comunicação? Então é lá, uma vez por semana, nos grupos que você vai postar. Lembre-se, hoje é o dia de entregar as atividades. Ainda não recebemos. E você vai, com frequência, lembrando dos compromissos. É nosso papel nortear, sim. É nosso papel, enquanto coordenador, ser o navegador. Navegador do professor, navegador dos alunos. Precisa ser necessariamente a coordenadora a colocar esses recados? Não. Pode ser o que está administrando o grupo, o professor daquela turma responsável, por lembrá-los de fazer. Outra forma também, que eu não sei se você faz aí, eu já falei em algumas lives, eu acho super importante isso. Colocar data. Os alunos que buscam a apostila impressa, eles pegam um calhamaço de atividades a serem feitas. Mas entregue esse calhamaço de atividades com um cronograma, com data. Porque o aluno, muitas vezes, ele está fazendo sozinho. E se naquela folha ele já sabe que 22 é esse dia, 24 de abril, dia 25, ele consegue sozinho organizar, não fazer tudo de uma vez. Ele olha aquele monte e fala, nossa, não sei nem por qual que eu vou começar a fazer. Faz algumas, pula outras, não faz nenhuma. Mas se você, ou a escola, o professor, der um cronograma, olha, gente, segunda-feira, da página 20 a 24, terça, da 25 a 26, dê um cronograma para esse aluno que busca a apostila impressa, vai ajudar também que ele organize os seus estudos. Porque quando olha para o monte, ele pode se perder. E é esperado, e é compreensível. É compreensível. Porque no presencial, o professor não fazia isso. Hoje, página 20 a 24. Amanhã, e quando a gente entrega para fazer sozinho, quer que faz tudo sozinho, dá seu jeito? Não dá, né? Não dá. Eu tenho algumas realidades assim. Eles vão lá, buscam. E como que está funcionando a nossa dinâmica? Né? Às segundas, quartas e sextas, as professoras entram para desenvolver essas atividades. Né? Então, elas vão desenvolvendo aos poucos, né? Até para esperar a devolutiva deles. Eles mandam a foto, ela corrige e tal.
Terça, entra a nossa orientadora educacional com alguma atividade lúdica. Essa semana, por exemplo, ela apresentou como fazer uma blusa tie-dye. E às quintas entra o professor de educação física. Então, não fica aquela coisa cansativa para a criança de que todo dia tem aula. Nós conseguimos dinamizar essa semana e suavizar para eles. Importante. E aí, o que você trouxe aqui, Marcela, tem aula de educação física, tem outras atividades. Isso é um ponto de motivar os alunos a participar. Gerar curiosidade. Trazer uma dinâmica. Entregar as atividades. Por exemplo, pensar, de repente, a cada 15 dias, uma vez por mês, por que não um certificado? Parabéns, entregou todas as atividades. Alguma coisa que reconheça essa família que apoiou o filho. Olha, se vocês têm rede social, tem Facebook, a escola de vocês? Tem sim. Olha que bacana. Lembrete no próprio Facebook, olha só, hoje é dia de entregar as atividades. Ok. Quando você fizer o certificado, cada um mês que for entregue, olha, agora a gente vai dar um certificado, que é um certificado para agradecer, para homenagear o seu comprometimento com a sua evolução, com o seu crescimento. Olha o modelo de certificado que você vai ganhar no dia 30 de abril, quando você entregar as atividades. Aí, conforme você for entregando, vai tirando foto, vai postando. Eu também quero que meu filho tenha aquele certificado. Olha que lindo, a escola está reconhecendo. Então, são pequenas ações de reconhecimento para aquele que está cumprindo fielmente com as entregas, para motivar que outros também queiram ser reconhecidos pelo que está fazendo. Mas o lembrete e o cronograma, ele é essencial. Tá. Então, com relação a esse certificado, eu até conversei com algumas meninas ontem. Eu tive a ideia de que na semana que vem a gente tem entrega de sequência. Na entrega da sequência, a gente fazer uma lembrancinha, né, com um pirulitozinho, fazer um enfeite bonitinho em formato de coração com o nome da criança. Mas, tia, por que não tem um nome? Porque fulaninho fez todas as atividades dele, aí ele ganhou. No final do semestre ou do bimestre, ainda não amadureci a ideia, até porque eu dependo das meninas também, a gente montar uma ou algumas cestas de chocolate e sortear para os alunos que fizeram todas as atividades nesse período. Isso, bacana. São critérios de motivação, né? Aí de meritocracia. Mas sempre quando você for estipular, atente-se às regras. Quais serão as regras? As regras, elas têm que estar claras para todos os pais, não pode haver dúvida. Você vai ter que repetir mais de uma vez no mês quais são as regras, porque se você não deixar claro, aquele aluno que não ganhar, ele pode se sentir ofendido, discriminado. Então, as regras é o principal, tá? Nesse sentido. Quais serão os critérios para participar do sorteio? De quando a quando irá valer? E vai relembrando, porque se um pai não viu, depois ele tem a chance dele ver ainda. E quando for a entrega da premiação, repete quais foram os critérios, porque foi que ganhou, para não haver problemas em outro sentido. E assim, quando você apresentar esse projeto, é legal você falar o porquê. O porquê que é importante, por que estamos fazendo isso? Para reconhecer, para valorizar, para incentivar, tá? E sempre explicar o motivo para as famílias, o objetivo e qual é a intenção. Perfeito. Vou fazer um comentário aqui, ó. A Janaína fala assim, ó. Eu, juntamente com os meus professores, premiamos os alunos e as famílias, motivando as famílias, os retornos. E vai ser gratificante, exatamente. Tá vendo? Que legal. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Bom, por enquanto é isso aí. Pode fazer aí, gente, os comentários, contribuir. Bom, estou ajudando? Estou conseguindo te clarear um pouquinho aí, Evelyn, organizar as suas ideias? Você veja só que interessante. Todas as ideias são suas, hein? Só estou colocando em ordem. Não, você tá me dando a luz, não é clareando, não. Bom. Estavam todas aí as respostas. Só estou jogando o holofote em cima para você ver melhor. Não, tá tudo aqui, ó, anotadinho. Meu caderno já tá até aqui, ó, para depois eu colocar tudo em ordem, ó. Lindo. Então, a minha próxima pergunta
Diga. Como mostrar, e aí eu acho que você já acabou respondendo, como mostrar para os meus alunos que estudar é bom, mesmo que online. Ai, tia, Olha mas é só, que chato, legal. eu tô cansado, e não sei o quê, e minha mãe não me ajuda, e minha irmã não tem paciência, e a internet cai. Para você ter uma ideia, a gente aqui não consegue fazer chamada de vídeo com os alunos, porque a Sim. internet aqui é muito ruim. E a gente tem uma realidade de a mãe que pega o Wi-Fi do vizinho, então ela só consegue acessar a internet quando o vizinho está em casa e quando a internet está muito boa. Isso é uma realidade, Marcelo, assim, muito grande. Cruel. É uma realidade cruel, né, Evelyn? Tá vendo? Aí você, Muito. vou voltar lá no princípio, na primeira fala do vídeo. Eu tenho a impressão, às vezes, que os pais, eles não querem ajudar. Você tá vendo que, às vezes, não é isso? Que a dificuldade, ela é imensa, porque não depende da mãe, não depende nem do pai. Depende de uma conexão. Sim, Depende de algo muito maior, não é? Aí é o seguinte, ó. A gente tem a questão de como fazer com que o aluno tenha prazer em aprender de forma virtual, para que motive esses alunos. E até a Elisângela, boa noite, Elisângela, coloca assim, ó, alunos desmotivados. Então vamos lá. O que acontece? Quem está sofrendo mais ainda são os alunos pela falta do social, do contato social. Eles estão sofrendo muito, muito, muito. Essa é um dos principais problemas. Ok. Sem contar a dificuldade, que é você receber uma lista de exercício sem ninguém te dar uma aula, sem ninguém dar um exemplo. Você fala, caramba, é diferente. Então, isso tudo dificulta muito. É um grande desafio para essas crianças, adolescentes de modo geral. Então, aí você diz assim, como é que eu posso fazer com que ele tenha prazer nessa aula e sinta mais motivado? O prazer está ligado ao que é bom, ao que é divertido. Quando eu me divirto, eu tenho mais interesse em participar. Essas aulas, por mais desafiador que seja, enviar uma atividade, realizar sozinho, o professor ele precisa pensar em estratégias para não ficar maçante apenas uma lista de exercícios. Um exercício através de um quiz, uma brincadeira, criar um joguinho, um quebra-cabeça que ele pode fazer, que a escola pode entregar para recortar, trazer um pouco da forma que for possível, fazer o melhor dentro das possibilidades, que nem a frase do Cortella, né? Fazer o melhor dentro do que é possível até que o melhor possa ser feito. E assim, o que eu posso, dentro das minhas condições, tornar mais... O professor é criativo de natureza, né? O professor, ele nasce com a criatividade. Então, pensar como que eu posso fazer essa lição, essa atividade, ela ser mais divertida. Fazer um quiz de pergunta e resposta aqui no WhatsApp, A, B ou C, deixa eles votarem, tornar interativo. Porque, às vezes, o envio da atividade ele não é uma interação, é apenas um envio. Mas como que eu posso criar uma interação? Tem que haver uma interação, para que o aluno se sinta parte de novo do colégio, não fora da escola. Por mais que não tenha a presença, ele não está se sentindo parte, só está recebendo atividade. Como que eu vou motivar, vou ter vontade de fazer, só tenho que fazer sozinho, e eu ainda tenho que dar conta sozinho, sem entender, e entregar a lição. Eu não tenho envolvimento presencial, nem em forma virtual, porque eu não tenho internet para fazer essa chamada de vídeo. Então, tem que haver uma interação, de uma forma ou outra, na medida do possível, do que puder ser feito. E aí eu tenho motivação. Outra coisa importante é gerar a curiosidade do aluno. Olha, isso fica para amanhã, essa história a gente continua amanhã. Mas como termina? O professor sabe muito bem como fazer isso. Olha, essa aqui é a parte, ó, tá vendo esse desenho? Professora, mostra o restante aí na tela. Mostra a foto completa. Não, só amanhã, hein? Olha esse texto aqui. O que é essa imagem da fada? É a fada? Conta o restante. Não, amanhã eu vou contar o que a fada fez. Amanhã eu vou vir, ver qual vai ser a aula que ela vai colocar, para saber o que essa fada tem a ver. Então, gerar curiosidade, interesse e envolver os alunos no processo de ensino-aprendizagem, porque neste contexto que vocês estão me passando, eles não estão envolvidos. Não é? Deixa eu ler um comentário aqui.
O principal, a Janaína diz assim, ó, a principal maneira de estarmos motivando os alunos pequenos são videoaulas dinâmicas que estimulem os alunos, não apenas mandando áudio via internet. No seu caso, que bom que dá, Janaína, mas no caso da Evelyn, não dá para fazer chamada de vídeo, né, Evelyn? Não tem como, Não. mas tem como fazer um áudio, como mandar uma música, como colocar interação, buscar um vídeo, algo que complete, né? A gente tenta usar muito o YouTube, porque são links que eles acessam sem sobrecarregar o telefone, né? A minha professora do primeiro ano e eu, quando estava no quinto, nós usávamos um aplicativo chamado Ocam. Não sei se você conhece. E aí a gente grava a aula. A aula é gravada, né? Eu não apareço, eu optei por não aparecer. E aí eu vou mostrando a folha da atividade para eles. Então eu vou falando assim, ó, número 1. E eu vou lendo o enunciado junto com ele, como se eu estivesse no quadro. E aí eu fiz o quê? Eu pedi a nossa professora de OT, né, que é a de tecnologia, para instalar esse aplicativo no computador da escola. E as professoras que não têm acesso, elas vão gravar suas aulas na escola. E aí, depois de gravado, a gente joga pro YouTube, cada uma na sua conta, e manda no grupo apenas o link. Entendi. Então, assim, fica mais interessante para ele, porque ele vai acompanhar na folha juntinho, não sobrecarrega o telefone. Né? Vai ouvir uma orientação. Exatamente. Né? Não vai sobrecarregar. Pode falar. Sabe o que é importante também falar na questão de motivar os alunos? Demonstrar interesse, importância pelo aluno, demonstrar interesse, importância e conscientizar esses alunos dos prejuízos que eles vão ter se eles não fizerem as atividades agora. Precisa conscientizar mas eles já sabem, mas o que é óbvio precisa ser dito também. Então, precisa conscientizar na linguagem dos alunos, se são os pequenos, fala de uma historinha, conta uma história, mostra como vai ser quando voltar. Aquele aluno que está fazendo na folha, mesmo com dificuldade, ele sabe, está aprendendo. Aquele que não está fazendo nada, o dia que a pandemia acabar, como é que ele vai conseguir acompanhar o professor? E essa reflexão que eu estou fazendo, bem óbvia aqui, mas tem que ser feita com as crianças. Tem que construir esse raciocínio com eles. Não esperar que o pai vai conscientizar, mas também já tem um grupo conscientizar esses alunos dos reflexos, dos prejuízos em não realizar as atividades agora, no tempo ao vivo, né, no dia a dia. Como é que vai ser quando você voltar, então? Aí a gente vê, mas quando voltar? Comparando com quem fez e quem não fez, como você acha que vai ser? Deixando que ele reflita. E ele crie consciência desse prejuízo. Precisa ser feito também. Um trabalho de conscientização, não é? Tem um comentário assim, ó. A Elisângela fala, sou coordenadora de uma escola estadual e apesar das aulas ao vivo pelo CMSP, o índice de adesão dos alunos está super baixo. Sim, inclusive hoje eu vi uma reportagem que as escolas de São Paulo podem atender presencial e esperavam X quantidade, foi menos ainda. E eu não estou atribuindo essa baixa presença ao contexto de medo de pandemia, não. A evasão mesmo. É a evasão. Já desmotivou, já perdi mesmo, não aprendi até agora. Então, assim, a gente está num estado mais grave de todos na educação. Eu acho assim, ó, tão grave como estão as UTIs dos hospitais, está o contexto da educação. Tão grave quanto está as UTIs dos hospitais, está as escolas. Porque a evasão, ela está gigantesca. Pelo aluno que não aprendeu, aí aquele aluno que não acompanhou enquanto não tinha aula presencial, quando abrir a escola, ele também fala, eu não vou não, não fiz nada até agora, eu vou para quê? Passar vergonha, sem menos ainda. Então, esse trabalho de conscientização, ele ajuda também na questão de diminuir a evasão. Vai ser para todos? Não, a gente tem que focar no todo, mas aquela ovelha que a gente consegue resgatar do rebanho, a gente já tem que agradecer, né? Uma sala de 50 alunos conseguiu resgatar 10, conseguiu trazer 5. Olha, a aula de hoje tinha mais um que não fazia tempo que não vinha. Então tem que ter esse trabalho de resgatar as ovelhas, um projeto de pensar, porque a evasão tende a ser pior a cada dia.
No meu caso, essa evasão se torna menor, né? Porque eles são pequenininhos, então a gente puxa os pais, né? É um trabalho de formiguinha, mas dá para ir, assim. E eu agora na coordenação, eu chamo. Não, mãe, olha só, não é bem assim. E aqui na prefeitura de Itaboraí, esse ano, eles estão com um projeto assim: se o aluno não participar 50%, ele fica retido. No ano passado, Ok. nós não tivemos isso. Fez Isso é uma importante. atividade, ele foi promovido. Uma. Durante um ano inteiro ele foi. Agora não. E uma outra coisa que eu achei um pouco positivo, mas também tem o seu lado negativo, que é grande, é que o conselho tutelar vai caminhar com a gente. Então, eu achei Sim. interessante porque quando a gente fala para o pai, ó, se não participar, a gente vai ser obrigado a acionar o conselho tutelar, mesmo que obrigado ele participa. Mas aí vem a parte ruim. Aquele aluno que não pode, porque é muito real isso, sério. A gente Sim. tem criança que não tem um banheiro dentro de casa. Você tem noção do que é isso? Sim. Né? Então, assim, e aí essa mãe vai ter Wi-Fi? Vai ter os telefones celular? Não vai. Né? E aí você vai encaminhar essa família para o conselho tutelar? Não pode. Humanamente falando, eu não vou. Mas, por outro lado, ele também não participa. Então, eu fico entre a cruz e a espada. Mas isso eu Mas resolvo essa lá na família frente. que não tem. Também. Mas assim, também, essa família que não tem Wi-Fi, não tem o celular, ela tem o plano B de buscar emprego essa atividade, não tem? Sim, ela tem, mas Né? se chover, ela não sai de casa. Sim, sim, é. O Estado é muito delicado, é o que eu falei. É tão delicado a situação das escolas públicas quanto é da UTI dos hospitais. Está no limite. Está no limite. Tá. Então, assim, estamos sim vivendo uma questão de calamidade mesmo, de calamidade na educação. E ter esse olhar sensível, como assim, eu não posso encaminhar essa família, mas também eu não posso deixar, né, esse aluno de lado. Então, é caso a caso, aluno por aluno, na ideia sempre de motivar. Se tem 5 pais que foram para a reunião, que bom. Se hoje teve 5 alunos que entregaram atividade, é criar estratégias aí de reconhecer e de motivar esses que já estão fazendo, para que eles não desistam também, porque tem isso, eles podem estar participando hoje, mas se não houver um plano de reconhecimento, eles podem desistir. Agora, você falou para mim algo importante, olha, se não fizer, vai repetir, e se não fizer, o conselho tutelar ele vai agir. Essas regras, os pais estão cientes? Eles foram comunicados dessas normativas? Alguns foram quando compareceram à reunião, outros não. Pode falar que eu estou ouvindo, vou só Olha, resolver um isso que você está probleminha falando para mim, doméstico. tá Pode bom. falar. Isso que você está falando é muito sério. Se é uma normativa, os pais eles precisam ser informados com frequência, lembrando dessa informação. Se só foi informado o pai que esteve na reunião, como que os outros pais vão cumprir com as regras se eles nem sabem quais são as regras? Então, você acha que seria interessante, nessa próxima sequência didática que a gente vai entregar na semana que vem, a gente fazer um informativo com essas regrinhas que nos foi passada? Urgente. E assim, e ainda te falo mais, tem que ter uma lista vocês devem ter uma lista de quem está buscando atividade. Tem uma lista, não tem? O pai retirou a atividade, ele assina. Conferiu a lista, não foi buscar, tem que dar um jeito do pai receber essa informação. Eu, enquanto coordenadora, eu posso ir na residência desse pai? Olha, você pode, não é o seu trabalho, né? Não faz parte do seu papel ter que se deslocar, até porque a gente está vivendo um momento de pandemia. Mas você tem um comunicador WhatsApp. Tenta primeiro comunicar os pais pelo WhatsApp. Viu a lista? No outro dia, acabou. O prazo para pegar as atividades encerrou, gente. Ela encerrou hoje às 18 horas. Pego a lista, olho as famílias que não tiveram essa informação e tenho que entrar em comunicação pelo WhatsApp, primeira vez. Aí viu lá que nem chegou. Lá o lembretezinho nem chegou. Passou uns dias, a família ainda não recebeu. Não sei se carta, como é para vocês aí. Ou então aí não sei qual a possibilidade de, como você disse, ir até as famílias. Mas o que não dá é para as famílias não saberem dessas regras. Se tem Facebook, né?
Olha, compareçam. Olha lá o motivo para buscar a apostila. Busque os materiais impressos até tal dia, porque nós temos um comunicado urgente, extremamente importante. Lembra, tá? Os alunos que não estiverem participando correm risco de reprovar o ano. Eu duvido que o pai não vai aparecer para buscar. Como assim reprovar o ano? Aí o pai vai buscar. Aí quando for buscar, ele vai ter ciência. Mas é verdade. Seu filho corre risco de ser reprovado se caso você não vier buscar o material. Não é mentira. Ele precisa saber, né? Só que aí ele vai buscar e vai estar documentado, assim. As regras só vão valer quando ele souber do que está acontecendo. Porque ele está achando que é que nem ano passado. Deixa assim. Uhum. Né? Estão Evelyn, mesmo. a gente tem que encerrar aqui agora nosso encontro. Foi um bate-papo incrível, viu? Obrigada por ter as suas dificuldades. Eu espero ter contribuído, porque eu acredito que essas dificuldades são de muitas e muitas e muitas escolas, de muitas e muitas famílias, não é? Não, assim, eu que tenho a agradecer, Marcélia, muito obrigada pela Imagina. recepção, né? Muito obrigada pela atenção que vocês deram. Muito obrigada por me esclarecer isso. E aí agora eu começo a perceber que tudo isso não é tão difícil, é possível, e isso para mim é o mais importante. É possível. Se é possível, a gente corre atrás, né? Quero participar desse Amei, grupo que Evelyn. você falou aí, esse Por grupo. favor, eu vou te mandar, tá bom? Vem para a comunidade Manda Midas, que você vai ter vários cursos gravados. E outra, não só os cursos que tem reunião de pais, a gente teve o evento do Manual de Conduta, o guia para a família de como ajudar os alunos a estudar. Tem vários cursos. Você conta comigo com a Carol. Marcele, ó, você falou comigo aquele dia na live, você pode me ajudar a elaborar aqui? Ok. Então você conta com a gente, com esse grupo de Conexão Network, né? A comunidade Midas é para vocês, líderes, e para todos se unirem. Porque o coordenador dá suporte para o professor. Mas quem é que dá suporte para o coordenador? Boa Não é? pergunta. Então a Midas te dá. Então vem com a gente para o grupo da comunidade. Você que está assistindo, quer fazer parte? O link está na bio, Comunidade Midas. É só se inscrever, tá bom? Vai ser todos aí muito bem-vindos e cada vez mais a gente aumentar essa rede para ajudar, um apoiar o outro. Lindo, viu, o seu trabalho, Evelyn? Parabéns, viu? Pela Muito sua obrigada. vontade de fazer diferente. Como você disse, é possível, se é possível, eu vou fazer. Preocupada em ir atrás dessas famílias, mesmo nessas condições de risco, não é? Parabéns pelo trabalho, viu? A sua comunidade tem um presente, que é a sua presença. Obrigada. Obrigada, viu? Uma boa noite para você e obrigada para todos que assistiram aqui ao vivo e também no replay. Foi um Beijo, prazer. fica com Tchau, Deus. tchau. Amém.